Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa videoaula a gente vai escrever aqui o Grande Passo Avante. O Grande Passo Avante foi um programa levado a cabo por Mao Tse-tung em 1958 na China. Por que eu estou trazendo aqui esse estudo de caso, né? A gente está discutindo aqui nesse módulo a força dos modelos mentais. Os modelos mentais, aquelas premissas enraizadas que a gente tem na nossa cabeça, que levam à tomada de decisão. Então a gente já viu aqui que os modelos mentais podem ter sérias falhas. Os modelos mentais eles podem trazer um retrato incompleto da realidade dos sistemas. Então, nessa história aqui do Mao Tse-tung, uma história real, né, que aconteceu em 1958, o que o Mao Tse-tung queria fazer? Ele queria promover o espetáculo do crescimento e a fome zero, ao mesmo tempo. Como assim? Ele queria industrializar a China e queria aumentar a produção agrícola. Então ele tomou uma série de medidas. Eu vou resumir aqui algumas medidas principais, né? Uma das medidas que ele tomou foi criar assim fazendas coletivas e nessas fazendas coletivas forçar as pessoas ali a trabalharem juntas para produzir, né? E nisso ele tomou algumas medidas assim que a gente vai descrever aqui agora, né? Uma das medidas era o seguinte: ele incentivou, forçou, né? Determinou, né? Que os chineses exterminassem os pardais. Por quê? Porque exterminando os pardais iam deixar de comer as sementes que eram usadas aqui na agricultura. E com isso ele imaginava aqui que matando os pardais ele ia aumentar a produção agrícola, né? Uma outra medida também tomada ali durante esse período foi aumentar o número de sementes por metro quadrado, porque achando que plantando ali as sementes mais próximas umas das outras, eles conseguiriam ter uma plantação maior, né? Bom, e uma outra, ao mesmo tempo, ele usou uma parte da população aqui para produzir minério de ferro. Então ele desviou uma parte dos agricultores aqui para as cidades para tentar produzir minério de ferro, né? Então, assim, são três medidas a princípio eles simples, cuja combinação deu um resultado assim horrendo, né? Então, o que ele fez? Quando os chineses exterminaram os pardais, e há relatos assim que mataram mais de 2 bilhões de pardais, né? Uma coisa assim terrível, né? O que aconteceu? Os pardais, de fato, aqui eles deixaram de comer as sementes, né? Porém, deixaram de comer também o que? Os gafanhotos. Moral da história, né? Você acabando aqui com os pardais, você faz com que os gafanhotos se proliferem de uma forma exponencial. Moral da história, quanto mais gafanhotos aqui, menor aqui a produção agrícola, né? Porque os gafanhotos foram lá e dizimaram ali as plantações, né? Outra coisa também, a segunda medida dele colocar mais sementes por metro quadrado não aumenta a produção agrícola, né? Na verdade, você está enfraquecendo ali as plantas, né? Porque elas estão todas competindo pelo mesmo nutriente, né? E outra, a terceira medida aqui, desviar os trabalhadores ali, os agricultores do campo para a cidade, né? Primeiro, deixa assim descoberta a lavoura, né? Ou seja, tem menos gente ali para plantar, né? E segundo, porque para produzir aço você precisa aqui de ter o combustível. Então eles começaram a devastar aqui as matas, né? Moral da história aqui, a erosão aumenta e com isso diminui aqui a área agriculturável. Então a gente começa a ver que a combinação das medidas levadas pelo Mao Tse-tung, né? Plantar mais sementes por metro quadrado, acabar com os pardais, né? E forçar ali a produção de aço, né? Somadas aqui, trouxeram um impacto aqui no ecossistema terrível. Ou seja, né, ele conseguiu destruir aqui a lavoura, consequentemente aumentar o número de mortes. Então há relatos aqui que nessa época morreram mais de 54 milhões de pessoas na China de fome. Então foi assim, a pior fome da história da humanidade, né? Ah, no nosso site eu coloquei aqui um link para alguns vídeos que mostram assim, fotos, imagens da época, né? E que trazem mais detalhes sobre o Grande Passo Avante. Mas o que eu queria ressaltar aqui é o aspecto da força dos modelos mentais, né? Como é que os modelos mentais nos cegam, né? Como é que os modelos mentais do Mao Tse-tung, a falta de uma visão assim sistêmica, uma falta da visão dos impactos das ações que ele estava tomando, né, levaram aqui uma consequência trágica, horrorosa, né? Tá bom?
Então, assim, eu sugiro que vocês leiam o capítulo do livro, onde eu explico isso aqui com mais detalhes, né? E também assistam aos vídeos que estão lá disponibilizados no site do curso, tá bom? Um grande abraço para todo mundo.